Caminhada é melhor que o HIIT no emagrecimento. Calma, galera, eu sei que você já tá pensando assim, nossa, mas que absurdo, como é que o Renato, um cara que eu gostava tanto, tá falando um absurdo desse? Mas não faz sentido nenhum isso. Calma, calma que eu vou explicar para vocês vão poder entender no que eu quero dizer aqui hoje. Isso aqui já foi motivo de muita discussão aqui na Sítios e agora eu quero mostrar para vocês com detalhes esse ponto de vista aqui, o porquê que eu tô falando isso, e eu tenho certeza que no final aqui você vai conseguir ver o meu ponto de vista e possivelmente concordar com isso. Tá? Então, assim, é óbvio, você sempre pode deixar os seus comentários aqui embaixo para dar a sua opinião, mas veja o vídeo até o final antes, tá? Porque eu já coloquei até esse disclaimer aqui, né? Eu vou explicar porquê, mas eu quero que você veja esse vídeo antes de mais nada. Depois de você ver o vídeo até o final, né, você pode até deixar os seus comentários caso você não concorde com o que eu acabei de dizer, tá bom? Mas eu quero mostrar detalhadamente para vocês sobre por que eu acho que a caminhada é melhor que o HIIT no emagrecimento, tá bom? E principalmente num caso específico que a gente vai relatar aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Algumas semanas atrás eu fiz esse post aqui no Instagram e por incrível que pareça eu vi que assim, teve muita repercussão, né? Muita gente elogiando o post, ficando feliz de saber dessa informação que eu passei e teve muita gente que ficou um pouco chateada comigo, vou te dizer a verdade aqui. Teve gente que não concordou com o que eu disse no post e deixou muitos comentários ali dizendo contra o que eu estava falando e tudo mais e muita coisa sem base nenhuma. E muita coisa também porque as pessoas não visualizaram a fundo as informações do post e acabaram se confundindo com as informações, tá? Por que você está falando isso, Renato? Porque basicamente esse post era um carrossel com 10 slides, tá? Então basicamente era uma série de informações mais a legenda e mais as referências que eu coloquei no post. E teve gente que só olhou o título ali, ó, caminhada melhor que HIIT e já desconsiderou logo de cara, já desceu um comentário negativo. Então eu basicamente trouxe até aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Enquanto eu coloquei 10 informações diferentes ali, uma em cada quadrado desses aqui, em cada slide, coloquei ainda uma descrição detalhada do que eu estava falando, coloquei as referências, respondi uma série de comentários, né? Mas teve gente que só olhou aquilo ali, ó. Caminhada é melhor que HIIT no emagrecimento e aí já generalizou, já teve gente que até se ofendeu com isso, cara, eu achei muito engraçado, mas enfim. Sem mais delongas, né? Aí eu resolvi, por conta disso, né? Por conta dessa série de confusões aí que muita gente causou, eu falei assim, cara, vou fazer um vídeo detalhado, com um vídeo fica muito mais fácil de explicar. Acredito que eu consigo me expressar melhor, você consegue me entender melhor e assim, né? A gente não tem mais nenhuma dúvida sobre isso e possivelmente com o vídeo a gente chega até mais pessoas que às vezes não veriam um post como esse. Beleza? Então, sem mais delongas, como é que foi feita essa postagem, da onde surgiu essa ideia, né? Eu venho cada vez mais utilizando a estratégia de caminhada nas intervenções de emagrecimento, né? Vou montar uma estratégia de emagrecimento para os meus alunos e eu acabo utilizando caminhada ao invés de outras modalidades de treino cardio. Tem uma série de motivos. Então significa que o Renato nunca usa HIIT? De maneira nenhuma, cara. Eu continuo usando HIIT, tem vários alunos que sempre fazem HIIT comigo e preferem e eu continuo prescrevendo HIIT para eles e tá tudo bem, né? Eu só tenho chamado a atenção de várias intervenções de pessoas que estavam fazendo zero cardio e a gente tentava o HIIT, não funcionava. E aí eu implemento a caminhada, por exemplo, e passa a funcionar. E tem uma série de motivos por que eu acho que isso acontece, que eu vou relatar para você aqui agora. O detalhe mais importante de tudo, dessa primeira fase aqui, ó, é você entender que são dois protocolos. Toda a comparação que eu faço aqui é levando em consideração esses dois protocolos aqui, tá? Então, no protocolo de caminhada, são 60 minutos, 6 km por hora. No protocolo HIIT, são 5 sprints de 30 segundos com descanso passivo, ou seja, descanso parado de 30 segundos. Ou seja, vai ser uma duração total de 5 minutos de exercício no HIIT, sendo que você vai estar ativo mesmo 2 minutos e meio. Então eu sei que é uma comparação esdrúxula, eu sei que é uma comparação totalmente radical, a gente está comparando 5 minutos de exercício com 60, né? Mas tem um motivo para eu ter feito essa comparação, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu fiz uma enquete uma vez no meu Instagram perguntando qual desses dois protocolos que eu acabei de descrever para você seria mais efetivo no emagrecimento. E 74% das pessoas falaram que seria o protocolo HIIT, né? Ou seja, a pessoa leu o HIIT e definiu que aquele era o melhor protocolo para emagrecimento, só porque é HIIT.
Só que isso é um erro muito comum, né? Não é qualquer tipo de protocolo HIIT que vai gerar um impacto positivo de emagrecimento. E esse protocolo é um exemplo disso. É um protocolo com muito baixo estímulo. Por quê? Ah, mas são 5 sprints máximos, Renato. É um estímulo alto. Beleza, concordo contigo. Só que ao mesmo tempo é muito pouco volume de treinamento, né? Quando você compara isso com 60 minutos de treinamento, de caminhada, por exemplo, por mais que seja baixa intensidade, é um volume de treinamento mais alto e isso vai impactar diretamente lá nos resultados. Por que eu, né, listei aqui os 5 motivos, né, para a caminhada ser superior? Né? Porque são as 5 principais questões que eu vejo benefícios da caminhada sobre o HIIT. Significa que isso não significa que em qualquer protocolo HIIT isso vai acontecer. Tá? Vai ter alguns protocolos que eles vão ser, inclusive eu vou falar isso mais para frente. Né? Alguns protocolos podem ser muito melhor do que a caminhada, mas a gente já vai chegar lá. O principal deles, que eu considero, principalmente para alunos avançados, tá? Mas pô, eu achei que caminhada era coisa de aluno iniciante. Não. O principal motivo que eu acho que a caminhada é melhor que HIIT para alunos avançados é a interferência na musculação, tá? Por quê, gente? Cara, você fazer caminhadas, né, por mais que sejam longas, né, você não gera tanto estresse para a musculatura de membros inferiores, por exemplo, né, e não vai interferir negativamente no seu treino de musculação, que para uma pessoa que está em processo de emagrecimento é fundamental ela fazer uma musculação em alto nível. Por quê? Vamos parar para pensar aqui, uma pessoa que já está em fase de emagrecimento, ela já está restringindo calorias e isso faz com que ela fique com uma perda de força durante o treinamento de musculação, naturalmente. Se ela já está no estado de déficit energético durante alguns dias, algumas semanas, ela vai perder força na musculação. Então isso já é uma realidade. E aí se a gente junta com você utilizando o treinamento cardio de alta intensidade, você perde muita performance na musculação. Então, assim, a gente evita ao máximo qualquer atividade que possa dar um prejuízo de performance. E o HIIT acaba sendo um deles. Ah, mas Renato, você acabou de falar que era um protocolo rápido ali de 5 minutos. Só que o fato de ser sprint, ou seja, intensidade máxima, né, o máximo que ele é capaz de fazer, isso gera uma fadiga localizada ali para principalmente membros inferiores, e isso pode acarretar numa interferência na força muscular na musculação. Então, por isso que eu evito utilizar alta intensidade para alunos avançados, principalmente, porque a gente quer manter a performance dele sempre em alto nível. Ah, Renato, mas e se eu for treinar membros superiores? Né? A interferência é um pouco menor, mas já tem até alguns estudos que mostram que sim, você mesmo no treino de superiores é afetado se você faz um treinamento que gera um estresse muito grande para a musculatura, tá? Se você gera um estresse muito grande para o sistema nervoso central, né? E isso faz com que você perca a performance, às vezes até mais do que 24 horas. Tem um estudo aí que saiu recentemente, por exemplo, que eles colocaram o pessoal para correr ladeira abaixo, ou seja, é algo extremamente desgastante para o sistema nervoso central, né? Você correr 60 minutos de ladeira, né, é algo extremamente desgastante para o sistema nervoso, e ficaram até 48 horas com déficit de força muscular nos joelhos, né, por conta de fazer isso. E quando a gente fala de membros superiores, também foram afetados só por conta desse estresse excessivo. Então, a gente está falando aqui de estresse excessivo para membros inferiores, mas também repercute para membros superiores, tá bom? Segundo motivo, o desgaste e recuperação. Quando a gente tem uma sessão de treino muito intensa, falando de treinamento cardiovascular, a gente vai competir essa recuperação com a recuperação muscular da musculação. Então a gente não quer, né, que tenha uma recuperação muito grande da parte do treino cardiovascular, porque a nossa prioridade tem que ser a recuperação no treino de musculação. Então se eu faço uma sessão de musculação agora, né, e amanhã eu faço um treino HIIT, né, eu estou impedindo a musculatura dos membros inferiores do meu aluno de recuperar no treino de musculação que ele fez. Então por isso que às vezes utilizando baixa intensidade você não vai ter tanta necessidade de recuperação e nem tanto desgaste articular, você não vai ter esse impacto direto. Então acaba aqui mais um ponto para atividade de baixa intensidade por conta disso, tá? Agora falando de gasto energético, né? Quando a gente compara os dois gastos energéticos, eu fiz um cálculo estimado aqui,
você percebe que a caminhada vai gerar um gasto energético adicional muito maior do que o protocolo HIIT, né? A gente comparando aqui 480 quilocalorias totais comparado com 80 quilocalorias totais, né? Porque é justamente o que eu falei, o protocolo HIIT é um volume muito baixo, então ele não vai focar muito em gasto energético. Ele vai ter lá os benefícios metabólicos, a gente já vai chegar nesse ponto aí, né? Mas falando de gasto energético, né, a caminhada acaba sendo muito superior, porque você fica muito tempo, né, 60 minutos de caminhada, né, realmente, e você que tá falando aí, eu sei, eu já tô antecipando várias perguntas que eu sei que vocês deixam. Ah, mas quem tem 60 minutos para caminhar? Calma que nós vamos chegar sobre isso aí, já vamos falar sobre isso aí. Mas você acaba tendo um efeito maior de gasto energético na caminhada, tá? Eu acho que isso é indiscutível, né? Qualquer pessoa sabe, por conta do volume ser mais alto, né? O efeito EPOC, tá? Beleza, galera. Eu coloquei esse argumento aqui não para dizer que, meu Deus, o efeito EPOC vai ser o principal mediador do emagrecimento. Claro que não, a gente já sabe que não. Ele contribui, né? Não deixa de ser uma contribuição para o emagrecimento, mas não é o principal motivador do emagrecimento. Mas eu coloquei esse motivo aqui porque eu sabia que ia ter gente que fala muito bem sobre o HIIT, que adora HIIT, que ia usar esse argumento depois, que ia falar assim, mas o gasto energético pós-treino do HIIT é muito superior e por isso é melhor. Então eu falei assim, cara, mas será que é superior mesmo? Porque muita gente acha que o gasto energético do HIIT é superior por causa da intensidade, está corretíssimo, só que esquecem que a duração do treinamento também contribui para o efeito EPOC. Então, no caso aqui da caminhada, o efeito EPOC chega a ser maior do que o do HIIT, porque por mais que seja em baixíssima intensidade, ele tem tanta duração que isso gera um estresse para o corpo que vai fazer ele ter um tempo a mais, uma demanda a mais de oxigênio pós-treino para você conseguir se recuperar, né, voltar à homeostase corporal. Então o EPOC do treinamento de caminhada ele é maior do que no HIIT nesse protocolo aqui. Então você acaba que tem essa questão aí também, tá bom? Lembrando então aqui, ó, duas coisas importantes do EPOC. A intensidade e a duração influenciam. Não é só a intensidade, tem muita gente que considera só a intensidade. Outro fator aqui, a oxidação de gordura. Quando a gente fala de treinamento HIIT, sprint, né, máximo, a gente não está utilizando ali o nosso sistema de oxidação de gorduras. A gente está usando basicamente o sistema glicolítico, né? Então você não vai ter ali uma predominância de oxidação de gorduras. Ah, vai oxidar gorduras? Claro que vai, né? O nosso corpo ele não é uma máquina de ligar e desligar dessa forma que agora estou queimando gordura, agora não estou mais. Né? Isso não faz nem sentido. O nosso sistema ele é muito mais complexo que isso, não são várias reações ocasionadas ao mesmo tempo. Só que a gente sabe que na caminhada a predominância do substrato energético é a gordura corporal. Então você acaba tendo mais um motivo aqui para a caminhada ter sido melhor. Então esses são os 5 motivos que eu acabei de apresentar nessa sequência que eu considero a caminhada uma excelente estratégia, né? Tem outros benefícios adicionais da caminhada que eu vejo de diferença para o HIIT, que eu nem coloquei aqui, mas eu poderia citar, como por exemplo, caminhada é muito mais simples de você começar, né? Você pode sair agora aqui e sair caminhando, você pode caminhar enquanto você assiste esse vídeo pelo seu celular, você pode caminhar enquanto você vai responder as suas mensagens de WhatsApp, por exemplo, ou você pode também caminhar enquanto você está vendo as suas redes sociais, atualizando as suas redes sociais. Então caminhar é algo muito mais fácil, né? É mais simples de fazer, você não precisa trocar de roupa às vezes, você tá com a roupa de trabalho e você teria que trocar de roupa para botar uma roupa de treinamento e aí depois fazer o seu treino HIIT e depois voltar com sua roupa de trabalho. Caminhada você pode fazer, por exemplo, no intervalo do almoço, né? O seu aluno às vezes tem uma carga horária ali e tem um horáriozinho no almoço, ele poderia encaixar uma caminhada facilmente ali de 20, 30 minutos no almoço dele. Já o treino HIIT ficaria complexo, porque ele precisaria às vezes trocar de roupa, ir para um lugar próprio para a prática do HIIT. Caminhada você faz em qualquer lugar. Então assim, basicamente, mas aí Renato, o HIIT também você faz em qualquer lugar, mas provavelmente algumas empresas não vai ficar confortável de ver um dos funcionários treinando ali no escritório com roupa de treinamento. É algo estranho, né? É isso que eu quis dizer. Que você, com a roupa que você tá ali de trabalho, você pode fazer uma caminhada numa boa, né? Nesse período onde as pessoas não querem ficar tão enclausuradas, você fazer atividades ao ar livre como caminhada é muito bom também. E tem pouca resistência para a pessoa começar. O treinamento de alta intensidade tem uma certa resistência para alguns, tipo, putz, eu tenho que fazer um treinamento pesado agora. Então, por isso,
que a caminhada tem o seu valor, tá? Mas calma, o Renato fez uma propaganda aqui da caminhada que parece que é o santo grau, é o segredo ali guardado em 7 chaves. Também não é assim, né, gente? A gente tá falando aqui de mais uma forma de você prescrever os seus treinamentos, né? Eu tô mostrando mais uma possibilidade, isso aqui não é o ponto final, isso daqui é mais uma ferramenta que você vai utilizar no seu dia a dia como personal trainer. E aí, a próxima informação que eu passei nesse post aqui foi: HIIT é inútil então? É claro que não, gente, é claro que não. Primeiro, esse daqui foi um protocolo isolado que a gente avaliou e, como eu falei, um protocolo muito pouco otimizado para o emagrecimento. Se a gente consegue melhorar esse protocolo, por exemplo, com uma recuperação ativa, ao invés de ficar parado entre os intervalos de sprint, você fazer uma atividade, mesmo que seja em baixa intensidade, você vai fazer uma recuperação ativa. Você colocar mais sprints ao invés de só 5, você começa a otimizar mais o processo de emagrecimento através do HIIT. E ele ainda continua sendo aquela melhor opção para quem tem pouco tempo para treinar, para quem odeia treinar de qualquer jeito, que seja caminhada ou seja HIIT. Essa pessoa odeia se mexer. Essa pessoa vai ser muito beneficiada pelo HIIT, porque ele é muito mais eficiente. Ou seja, você consegue um melhor aproveitamento em menos tempo, né? Se você comparar em termos de treinamento, assim, estímulo por tempo de treinamento, o HIIT é muito mais eficiente. A caminhada você tem que fazer, igual eu falei, os 60 minutos, você tem que fazer um longo período para ela começar a ter uns efeitos positivos. Aqui, o HIIT, você com um protocolo mais curto que isso, não tão curto, igual eu falei, de 5 minutos, mas às vezes um protocolo de 15 a 20 minutos, já pode ser um estímulo excelente de emagrecimento, tá? Então fica essa ideia sempre. Como eu falei, caminhada é sempre a melhor opção? Claro que não. Tem gente que nem tem tempo para fazer caminhada, mas como eu falei, você pode adaptar esse tempo de alguma forma, né, usando as redes sociais, né, você se mantendo ativo, você fazendo essas caminhadas em horários mais estratégicos, mas tem que ser levado em consideração que tem gente que realmente não tem tempo para fazer caminhada, não gosta, e aí tá tudo bem, que o prazer do aluno também tem que ser levado em consideração. Você não pode simplesmente achar que o caminhada é melhor e pronto, acabou, eu não vou levar em consideração o que meu aluno acha, tem que fazer, e muito pelo contrário também do HIIT. O HIIT é o melhor de todos, eu tenho que fazer o HIIT e não importa o que o aluno gosta ou não. Às vezes o teu aluno adora uma caminhada, mas aí o personal tá lá empurrando o HIIT por cima dele, falando assim, tem que fazer HIIT porque a intensidade é isso que manda e tal, e aí acaba que você tem um aluno que ele se perde, né? Você perde aquele aluno para a modalidade porque ele fica achando que assim, eu tenho que treinar intensidade, mas eu odeio treinar intensidade, né? E você tem aí uma outra forma que é a caminhada. E por fim, né, a saúde cardiovascular tem que ser levada em consideração também. Caminhadas são bons para a saúde cardiovascular? São bons, né? São boas, mas você provavelmente vai querer trabalhar em alta intensidade também quando o intuito é saúde cardiovascular. Isso vai ajudar bastante, né, a saúde cardiovascular do indivíduo, então vale a pena levar isso em consideração, beleza? E por que a maioria das pessoas, então, falou que o HIIT é muito melhor do que um protocolo de caminhada? Naquela enquete que eu fiz lá no Instagram que eu mostrei para vocês, 74% das pessoas falaram que o HIIT é melhor. Por que elas acham isso? Eu coloquei aqui, 3 motivos para as pessoas acharem que o HIIT é melhor que a caminhada. O primeiro deles é considerar só a intensidade, achar que exercício físico, a única variável que importa é a intensidade. Ela é muito importante sim, só que não é a única variável que você vai levar em consideração. Você tem que levar em consideração volume, recuperação, dosagem, sprints, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você prescreve um treinamento cardio. E generalizações sobre o HIIT, né? Tem muita gente que acha que HIIT faz milagre, que HIIT é a metodologia única possível de se utilizar no treinamento cardiovascular, né? Que acha que se não está fazendo HIIT está perdendo tempo, que não, mas eu vi um estudo que mostrou que o HIIT é melhor, só que assim, isso não significa que você vai descartar todas as outras possibilidades, ainda mais quando a gente fala de treinamento cardio, né? Que isso encaixa totalmente também com o que eu vou falar de falta de base científica. A gente está falando aqui de, às vezes, estudos estão comparando 2 protocolos. Eu mesmo fiz isso aqui agora com vocês, eu comparei 2 protocolos, mas eu não posso ser aqui chegar para vocês e generalizar falando que caminhada sempre vai ser melhor que HIIT por causa disso. De maneira nenhuma, cara, eu posso fazer uma coisa dessas. Seria um desserviço que eu estaria fazendo para você, para nossa profissão, para os alunos que podem assistir esse vídeo ou ver esse post, se eu falar que é sempre assim. Por quê? Cara, vai depender muito de cada protocolo. Então, os estudos científicos são a mesma coisa. Você vai comparar protocolos, você consegue dizer que um protocolo é melhor que o outro, mas não quer dizer que sempre aquele tipo de protocolo vai ser melhor. Então, a gente pode ter estudos comparando
corrida, né, uma intensidade média, a gente pode ter o estudo comparando com caminhada e comparando com HIIT, e o HIIT foi melhor naquele protocolo que foi avaliado. Isso significa que naquele protocolo o HIIT foi melhor entre aquelas 3 metodologias, mas não significa que qualquer HIIT vai ser melhor. Isso que tem que ficar claro, tá bom? E aí, o que ficou bastante frequente ali foram alguns comentários-chave que eu separei aqui para vocês entenderem também, para eu poder explicar, né? Porque depois que eu fiz toda essa explicação que eu acabei de fazer para vocês, eu acho que você já entendeu aqui a minha opinião, que eu não estou aqui para promover caminhada e achar que é a única opção, que vale a pena você reavaliar o uso da caminhada na sua prescrição de treinos, principalmente para aqueles alunos que possam ser beneficiados. Igual eu falei, alunos de alto nível, né, que estão treinando aí 5, 6 vezes por semana, alunos avançados, esses alunos são muito beneficiados dessa metodologia para você evitar a fadiga excessiva do treinamento cardio. Às vezes o seu aluno iniciante vai ser muito bem-vindo à caminhada para ele evitar aquele transtorno que ele tem com o exercício de alta intensidade, de achar que assim, poxa, eu não gosto de treinar a intensidade e acabar se perdendo, né? Você não conseguir manter a prática de exercício dele por causa disso. Então a caminhada é uma ferramenta a mais. O HIIT continua sendo uma ferramenta a mais, você tem que usar os dois, você não pode abandonar um e ficar só no outro. Aqui esse post foi inteiramente educativo, né, para mostrar para vocês que tem sim possibilidade de usar a caminhada e ela pode ser muito efetiva no processo de emagrecimento. E a gente foi obrigado a fazer um post como esse por ver que numa enquete naquela no Instagram, onde eu achei que a maioria ia falar que a caminhada era superior, falou que o HIIT é superior. Porque tem gente que, por exemplo, acha que caminhada é perda de tempo, que ninguém deveria fazer caminhada, que caminhada vai piorar. Já teve gente, eu vou falar baixinho aqui, porque isso aí eu já ouvi falar, tá? Tem gente que fala que caminhada engorda, por exemplo. É isso mesmo, tem gente que já falou isso e eu já ouvi, falando que aí você tá oxidando mais gorduras durante a caminhada e isso faz você reter as gorduras depois. Coisas que, assim, uma bioquímica de boteco, porque não faz sentido nenhum isso aí. Você fica criando essas ideias bioquímicas na cabeça e depois quer mostrar para os outros, sendo que não tem comprovação nenhuma de um fenômeno como esse. Mas enfim, quais foram os comentários que eu mais vi, né, nesse post aí que eu respondi e tudo mais? Se você quiser ver lá no Instagram da Sítio, tá lá. E teve assim, várias respostas para comentários ali que foram contra, né? O primeiro, os estudos claramente mostram a superioridade do HIIT. E aí a gente está brincando aqui na Sítio já que tem a seita do HIIT, né? Por quê? Tem gente que tá totalmente cego para essa metodologia. É impressionante, né? Isso aí assim, já teve muitos profissionais de educação física, professores que difundiram essa metodologia aí nas redes sociais, em cursos e palestras, né? E fizeram um excelente serviço aí para nossa profissão, né? Mostrando os benefícios dessa metodologia que são reais, é verdade, sim. É um excelente método, o HIIT continua sendo um excelente método, só que o problema é que teve muita gente que pegou aquele conhecimento que adquiriu nesses cursos, palestras, posts de Instagram e levou aquilo como uma filosofia radical, ou seja, ou faz HIIT ou perde tempo. Se você não está fazendo treinamento em alta intensidade, você está perdendo seu tempo, né? Se você não está fazendo treinamento intervalado de alta intensidade, você não pode treinar, você está fazendo algo errado. E, gente, não é bem assim, né? E aí gera comentários como esse. Os estudos claramente mostram a superioridade do HIIT. Como assim claramente mostram, cara? Qualquer um, se você já fez essa pesquisa, você vai saber, ou se você já viu a revisão sistemática dos estudos que comprovam a eficácia do HIIT, você percebe que assim, o HIIT ele é superior no emagrecimento? Não, ele é mais eficiente, tá? Ele quando você avalia o tempo de treino e o resultado que ele gera, ele é muito melhor nesse sentido, de você gastar menos tempo para a prática. Mas todas as meta-análises que tentaram avaliar o HIIT para o emagrecimento mostraram que se você equalizar volume de treino, por exemplo, ele vai ser igualmente efetivo do que outras metodologias. E que não é só o HIIT que vai ser eficiente, né? Que esse que é o grande problema, quando você fala que só o HIIT é eficiente, tá? Aí outro comentário, que isso aqui é uma brincadeira, né? Não dá nem para levar em consideração, mas eu deixei aqui. Veja a diferença do corpo de quem faz HIIT e quem faz caminhada. Aí a pessoa pegou na cabeça dela o quê? O cara que às vezes está num box de crossfit, que faz HIIT, né, lá no crossfit e tem um corpo hipertrofiado e definido, comparado com pessoas que às vezes estão com sobrepeso, começando numa caminhada. Foi isso que ele pensou. Só que, cara, isso não faz sentido nenhum, porque, por exemplo, eu poderia fazer o oposto, né? Por exemplo, existe um crossfit que eu conheço que é só para
para pessoas obesas. Aí eu pego uma foto daquela pessoa obesa fazendo crossfit e comparo com, por exemplo, um fisiculturista fazendo caminhada e falo assim, ó, qual que é melhor, caminhada ou HIIT? Né? Não faz sentido nenhum você fazer esse tipo de comparação. Né? Tem gente que faz a comparação, por exemplo, veja o corredor de maratona e veja o corredor de sprint, né? O corredor de 100 metros rasos. Ele tem o corpo muito mais musculoso, hipertrofiado e definido. O corredor de maratona, ele tem baixo percentual de gordura, mas não é tão definido. Cara, só que isso vocês estão considerando totalmente errado, né? Não é o treinamento ali específico que vai gerar aquela genética corporal, sabe? Você tem uma genética propensa para aquela modalidade e você acaba, né, dando preferência. Uma pessoa que vai fazer maratona é o quê? Uma pessoa que tem predominância de fibras de oxidação, né? Ou seja, fibras do tipo 1, que são de contração lenta, né? As pessoas que vão para 100 metros rasos, que vão fazer uma corrida de sprint, elas têm preferência, elas têm predominância de fibras do tipo 2, né? Fibras explosivas, e por isso acabam sendo mais hipertrofiadas. As fibras do tipo 2, elas são muito mais sensíveis à hipertrofia do que as fibras do tipo 1. Aí você vem querer comparar físico desses dois atletas de modalidades distintas, não faz sentido nenhum. Aí é a mesma coisa que fala assim, vou jogar basquete e vou ficar mais alto, né? Mas não é isso que acontece. A genética do jogador de basquete é mais alta porque esses são os jogadores que acabam tendo mais facilidade quando estão lá na iniciação esportiva e acabam predominando aí o esporte, tá bom? Emagrecimento não é só déficit calórico, né? Não é só déficit energético. E eu sou obrigado a concordar, com certeza não é só déficit energético, né? Então teve muita gente que falou isso porque grande parte dos argumentos ali estava levando em consideração o déficit energético, né? O gasto energético maior da caminhada e tudo mais. Só que a grande questão é, né? Não é só déficit energético, beleza, você tem outros fatores que vão influenciar também, né? Só que beleza, então isso significa que o HIIT é melhor do que a caminhada? Se a gente levar em consideração os fatores não energéticos, tá? Então se a gente desconsiderar a questão das calorias, o HIIT então vai ser muito superior por causa disso, né? É discutível esse argumento, né? Você falar que o HIIT vai ser melhor se a gente desconsiderar o gasto energético, eu acho que é um erro também, porque você não tem como comprovar isso depois. E quando a gente fala de déficit energético, a gente tem que também ponderar que ele é um fator que vai importar sim para o emagrecimento e é o fator que mais vai importar. Que isso, Renato? Aí já lembrando da generalização. Que isso, Renato? Você está falando que é emagrecer, então é só gastar mais calorias do que consome. Não estou falando que é só isso, né? Porque só isso é muito fácil de falar. Eu estou falando que isso, né, esse mecanismo é o objetivo do emagrecimento, é você gerar deficiência calórica, né? Como que você vai gerar isso? A melhor forma de gerar isso é outra história, né? Que aí são os fatores não energéticos que vão implicar aqui. Mas tem que ser gerado um déficit energético para você conseguir um efeito de emagrecimento. Existem algumas exceções? Existem, né? Mas a grande parte vai sempre exigir uma deficiência energética e isso vai fazer com que o aluno emagreça, tá? E aí teve muita gente que falou assim, o efeito metabólico do HIIT é superior, né? Então assim, falando assim, depois que você faz um HIIT, aquele estresse do HIIT vai gerar um efeito no nosso metabolismo, uma série de cascata enzimática, né? Toda a parte bioquímica do corpo vai ficar mais propensa para o emagrecimento, né? Só que aí a grande questão, né? Começa essa avaliação de variáveis agudas, né? Ou seja, a gente não parou de avaliar ali emagrecimento em si, perda de gordura, oxidação de gordura, a gente está avaliando ali variáveis agudas da bioquímica. E eu acho que aí teve muita gente que falou, né, uma série de argumentos aí bioquímicos em relação ao HIIT ser superior. Não, porque você vai ter uma sinalização da enzima tal. E assim, eu nem gosto de ficar falando isso aqui, fica até chato. Mas assim, a grande questão é, será que a caminhada de 60 minutos também não gera, né, algo parecido com isso? Será que o HIIT vai ser superior só por causa disso? A gente acabou de ver uma série de argumentos a favor da caminhada. E será que todos esses argumentos têm que ser desconsiderados porque uma cascata metabólica foi acionada quando você fez o HIIT? Isso vai ser muito melhor para o emagrecimento, né? Então assim, é isso que eu fico aqui questionando, né? Que a gente não pode atribuir essas bioquímicas que são faladas por aí, atribuir resultado a isso. Resultado é o quê? É o aluno emagrecendo. E se a gente sabe que existem formas diferentes de você fazer isso, né, eu acho que vale a pena você utilizar de várias formas. Você não precisa se prender a só uma, que é a mensagem final que eu vou mandar para você já. Mas basicamente, né, eu não acredito realmente que você falando assim, o HIIT ele vai ter um estresse metabólico muito superior a uma caminhada e por isso ele é superior ao emagrecimento, tá bom?
E por fim, é injusto comparar os dois protocolos, né? A pessoa fala, pô, mas aí você está comparando um protocolo de 5 minutos e tal. Mas era justamente esse o exercício que a gente fez aqui hoje, pô. Era justamente para mostrar como que muita gente está cega pelo HIIT, como eu falei lá, a seita do HIIT, achando que assim, HIIT é melhor para emagrecimento, tem que fazer HIIT para emagrecimento e ponto final. Era justamente isso que eu quis trazer nessa discussão. Eu não quis aqui mostrar que HIIT é inútil. Seria muito leviano da minha parte chegar ali com esse protocolozinho escondidinho ali, com uma letrinha pequenininha e dar essa série de argumentos aí e depois nem falar mais nada. Mas eu fiz totalmente o contrário. No final eu ainda dei uma recomendação de como que eu acho que esse protocolo deve ser, né? Então assim, né, não fique pensando que eu fiz isso de aqui, assim, tentando um lado ruim, né, sendo leviano mesmo com vocês, falando assim, ah não, o Renato fez isso aí só para enganar a galera. Não foi para enganar a galera, foi justamente para evidenciar como que tem tantas variáveis do treinamento cardiovascular que a gente tem que ser levado em consideração e que você não pode deixar de incluir na sua prescrição de treinamento, tá? E a mensagem final que eu quero passar para vocês é não focar em métodos, foque em estratégias. Porque é o grande erro que eu vejo hoje na educação física. É o personal ficando totalmente apegado a métodos de treinamento como HIIT, alguns ficam apegados a CrossFit, treinamento funcional, né? Qualquer tipo de metodologia que você possa imaginar, os personagens aí estão se apegando e estão ficando cegos para essas metodologias, ou seja, achando que só aquilo funciona e nada mais. E só porque às vezes com eles funcionaram, vai funcionar com todo mundo. Só porque com um aluno deles funcionou, vai funcionar com todo mundo. Exercício físico não é assim, gente. Senão a gente ignora um dos principais princípios do treinamento, a individualidade biológica. Cada corpo reage de uma forma e o bom profissional, ele consegue avaliar isso no corpo do aluno e saber a melhor estratégia para conduzir a partir daí. Agora, o profissional mediano, o que ele vai fazer? Ele vai pegar métodos já pré-moldados, como protocolos de HIIT, e vai ficar passando isso, achando que é isso que ele tem que fazer. Só que ele não quer sentar, né, para pensar numa estratégia efetiva para o aluno dele. Ele quer simplesmente replicar protocolos de treino. E se fizer assim, né, ele vai acertar uma vez ou outra, mas não vai ser sempre que ele vai acertar. Porque se não tiver essa individualidade, fica muito mais difícil você acertar. Beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem deixar os comentários aqui, será um prazer ver esses comentários e responder. Fiquem mais que à vontade. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!